Hoje eu quero falar sobre jejum, uma fonte secreta de poder. Sua vida não será mais a mesma através do jejum. Eu acredito de todo o meu coração. Você deseja mais de Deus? Você tem muita fome para Deus? Você precisa de um grande milagre na sua vida? Você está, às vezes, se sentindo espiritualmente seco? Então, não é coincidência que a sua igreja está nessa grande convocação de um jejum coletivo na presença de Deus. O Jentezen Franklin, um dos homens de Deus que eu mais admiro, especialmente nessa área de jejum, ele diz o seguinte: a disciplina do jejum libera a unção, a favor e a bênção de Deus na vida do cristão. Quando você se abstém do alimento natural e consagra um jejum ao Senhor, seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e passa a estar tremendamente sensível às coisas de Deus. Interessante isso. Eu tenho uma jornada um pouco interessante no jejum. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, na realidade era mais ou menos um mês e pouco antes de eu completar 16 anos de idade. E era na virada do ano, eu tinha 15 anos de idade. Meu irmão mais velho, o pastor Lucas, ele já era missionário, né, já tinha formado da faculdade teológica nos Estados Unidos, já estava de volta no Brasil como missionário, e ele me desafiou. Ele falou: Eibe, eu e mais alguns discípulos, nós vamos estar jejuando na virada do ano 100 horas. 100 horas seria o quê? 4 dias de 24 horas com mais 4 horas, né? Com mais 4 horas, para completar 100 horas certinho. Ele falou: eu quero te desafiar também, Eibe, para participar desse jejum, de jejuar 100 horas só tomando água, mais nada. E eu aceitei aquele desafio. E lembro que eu li muito a Bíblia, tirei muito tempo com Deus, mas não aguentei quase, foi horrível. No mundo natural foi horrível, mas no mundo espiritual foi maravilhoso. Eu lembro quando estava para completar 100 horas, né, eu estava lá com algumas bolachas e o leite, tudo preparado, esperando, né? Quando completou 100 horas, né, 4 dias com mais 4 horas, 100 horas completas. Falei, eu orei, entreguei aquele jejum ao Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, aquele momento. Mas aquele ano, foi interessante o que aconteceu durante aquele ano. Porque logo eu completei 16 anos de idade, e logo naquele ano, eu fui batizado no Espírito Santo. Depois, eu comecei, olha que eu já tinha tentado aprender violão, eu peguei o violão e eu fui me ensinando o violão. Naquele ano eu aprendi a tocar violão, impressionantemente. Minha vida mudou, minha vida completamente mudou naquele ano. Tudo mudou, foi um divisor de águas na minha vida. Mas quando eu olho para trás, começou aquele ano com jejum. Então, eu fico pensando quantas bênçãos os cristãos não estão recebendo, porque às vezes não estão cooperando com o Espírito Santo, separando tempo para orar, para jejuar, para estar na presença do Senhor. Eu lembro também que durante a faculdade, só Deus que sabe quantas vezes eu jejuava, especialmente nas férias, e buscava a Deus. Minha vida foi mudando, foi sendo transformado. Eu acabei sendo eleito o presidente do maior corpo estudantil lá na faculdade teológica, e Deus começou a fazer maravilhas. Mas quando eu olho para trás, eu vejo, uau, aqueles períodos fortes de jejum. Lembro uma das vezes lá na faculdade, eu jejuei uns 5 dias ou mais de jejum, só tomando água por 5 dias. Não foi fácil, mas eu estava num intervalo de férias lá. Na realidade era uma semana que eles deram de intervalo, onde não estava estudando. Eu aproveitei
Falei, vou jejuar, vou buscar a Deus. Minha vida começou a mudar. Eu não entendo cristãos que querem muitas coisas de Deus e não separam mais tempo em oração e jejum. No começo do ministério lá em Santarém, você sabe que a igreja lá em Santarém, que eu comecei a pastorear, era bem pequena, e ela chegou então, ela tem hoje quase 50 mil pessoas, é uma igreja muito ungida, hoje tem mais do que 400 igrejas naquela região, e claro, o meu irmão, pastor Lucas, foi o que fundou tudo lá em Santarém, que começou e que trabalhou tanto nos ribeirinhos, onde estão tantas igrejas, mas eu nunca vou esquecer que bem no comecinho do ministério lá em Santarém, eu, o pastor Lucas, meu pai e meu irmão, o pastor Timóteo, que hoje é pastor lá no Japão, nós 4 nos isolamos num barco, né? Num barco até meio grande, e tinha pessoas para cuidar, tripulantes para cuidar das coisas, assim, do barco, mas não da comida, porque não para comida para nós, talvez para eles, mas não para nós, porque nós separamos dias e dias no rio, lá flutuando no rio e ancorado em certas praias, só tirando tempo com Deus e jejuando por dias e dias, jejuando e orando, e depois a obra em Santarém explodiu. Eu lembro lá em Fortaleza, quando nós iniciamos o trabalho em Fortaleza, nossa equipe separou muitos dias de jejum e oração. A obra em Fortaleza cresceu até mais rápido do que em Santarém. Milhares e milhares e milhares de pessoas, com menos do que 10 anos do meu pastoreio, já tínhamos mais do que 8.500 pessoas nos life groups, só na cidade, e mais do que 100 igrejas no estado do Ceará. Mas tudo isso é por causa da graça e a misericórdia de Deus, da dependência em Deus, Só que Deus tem me falado, agora aqui em São Paulo, é um momento mais decisivo ainda. É um momento mais importante ainda. Por isso que o máximo que eu já jejuei foi 7 dias só tomando água. Agora eu estou entrando em 15 dias só tomando água. Eu estou olhando com tanta expectativa. E eu sei que vai ser dias assim maravilhosos. E vai ser um divisor de águas para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a nossa igreja. Mas eu creio que não é só para mim, é para você. Eu quero lhe convidar como membro dessa igreja para você mergulhar nessa visão. Agora, como jejuar, pastor Ebe? A primeira coisa que eu quero falar para você é que se você nunca jejuou muito, não tente uma coisa muito grande de uma vez, vai aos poucos. Se você nunca jejuou nem um dia inteiro de 24 horas só tomando água, talvez nem comece tentando jejuar nem um dia inteiro, mas talvez uma refeição por dia, por vários dias, já é uma grande bênção, entendeu? Você pode aos poucos ir aprendendo a jejuar, mas eu quero compartilhar agora muitos outros segredos, e eu vou precisar de muito rápido por causa do nosso tempo, tá? Até porque é a única pregação dessa série, então eu vou procurar compartilhar muitas coisas em pouco tempo, tá certo? Então vocês estão preparados? Aperte o cinto de segurança, vamos lá? Aleluia! Princípios bíblicos que regem o jejum. Nem tudo vai aparecer no telão, mas eu vou estar falando vários princípios agora. Primeiro princípio, tá? Primeiro princípio, tenha um ou mais objetivos específicos para o seu jejum. Nunca vai jejuar por nada, só jejuar por jejuar. Não, você deve ter um ou mais propósitos específicos. Então, nesse jejum que todas as pastores do mundo estão jejuando, o pastor Paulo Jeff já falou, nós já ouvimos, nós estamos jejuando com um propósito específico. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas, esse é um dos propósitos, então que todos nós devíamos estar jejuando por eles. Eu também pedi que toda a igreja de São Paulo jejuasse também pela nossa inauguração, então é outro propósito, mas aí você pode acrescentar mais alguns propósitos, talvez é pelo seu filho, pela sua família, talvez é pelas suas finanças, talvez é por um milagre. Lá na Coreia do Sul,
eles começaram a ter um costume muito lindo lá na montanha de oração e jejum, onde eu já fui 2 vezes, lá nessa montanha de jejum e oração, onde era a maior igreja do mundo, do Pastor Show. E lá eles faziam o seguinte: quando um familiar estava doente, vamos supor, uma das filhas estava com câncer, a família toda revezava, jejuando lá no monte de oração. Todas as férias, eles separavam, eu vou separar 15 dias para jejuar para nossa maninha, lá no monte de oração e jejum. Aí o irmão falava, eu também vou separar 10 dias. O pai falava, eu vou separar 1 mês. Eles separavam seus dias de férias para orar e jejuar, até que a irmã fosse curada. Porque, sabe, muitas vezes, nós não cooperamos o tanto que a gente deve cooperar com o Espírito Santo. Mas quando você jejua e ora, você dá munição no mundo espiritual para que muitos milagres possam acontecer. Então tenha um propósito bem definido. Qual é aquele propósito? Qual é aquele milagre? Os milagres que você quer. Então tenha um ou mais objetivos específicos para o seu jejum. Primeiro princípio. Segundo princípio, tenha um momento específico onde você consagra o jejum ao Senhor. Então ontem, antes das 18 horas, minha esposa me fez muita comida gostosa, aleluia. Mas aí, antes das 18 horas, eu consagrei o jejum. Falei, Senhor, agora estou consagrando esse jejum. Não posso prometer, porque se for por alguma razão de saúde e tudo, talvez vou precisar de quebrar o jejum. Mas eu creio que não vou precisar. Eu consagro esse jejum pelos próximos 15 dias, só tomando água, em nome de Jesus. Como alguém falou, não, estou jejuando, estou só na água por tantos dias aí. É sim, estou na piscina, né, na água. Não é esse tipo de jejum que eu estou fazendo, não. Tá, em nome de Jesus. Então tem um momento específico onde você consagra o jejum ao Senhor. Você vai consagrar, Senhor, agora eu consagro o jejum. Aí você jejua aquele tempo todo e no final do jejum você entrega o jejum ao Senhor, agradecendo e crendo que já recebeu aquelas coisas pelos quais você estava jejuando e orando. Então o jejum sempre é assim. No começo você tem a consagração do jejum, no final tem a entrega do jejum e aonde você agradece a Deus pelos milagres, pela fé, mesmo que se não materializaram ainda, mas você agradece pela fé. Então eu estou ensinando vários segredos de como jejuar de uma forma bíblica que ganha resultados de verdade, tá? Interessante, em Mateus capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus fala o seguinte: e depois de jejuar, está se referindo a Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero que você veja, porque cada uma dessas palavras são importantes. É muito profundo isso. Porque existem muitas perguntas. Que tipo de jejum Jesus estava fazendo? E aí eu vi um homem falando assim, Jesus, a Bíblia fala que foi para o deserto. Então ele estava jejuando água também. Como se no deserto não tem água. O deserto muitas vezes tem água, tem oásis, mas mesmo assim, Jesus não foi para o deserto só de uma forma assim, sem pensar. Naquela época tinha recipientes, tinham vasilhames de couro de animais, onde eles podiam levar água. E é óbvio que Jesus estava jejuando, tomando água, mas jejuando de alimento, mas só tomando água. Por que eu sei isso? Porque ele teve fome, a Bíblia diz. Ele não teve sede. Então, se ele tivesse jejuando só água, primeiro teria que ser um milagre. Porque dizem que depois de 3 dias sem tomar água, a pessoa normalmente vai bater as botas. Então, Jesus primeiro tinha que estar... E outra coisa, ao terminar o jejum, ele teve fome, ele não teve sede, ele teve fome, diz a Bíblia. Se ele estava encerrando o jejum sem tomar água, obviamente a primeira coisa que ele estaria sentindo... no deserto, com o corpo desidratado, seria sede. Então ele estava fazendo um jejum, porque existe o seguinte: primeiro vamos só lembrar o que é jejum bíblico, porque às vezes as pessoas falam assim, eu estou jejuando televisão, né? Eu estou jejuando internet. Tudo isso é muito bom às vezes você, entre aspas, jejuar, mas quando a Bíblia fala de jejum, não está falando de jejuar coisas. O Jensen Franklin diz o seguinte: o jejum bíblico é abster-se de alimentação com propósito espiritual.
Então, é abster-se de alimentação, não de coisas, diferentes do que qualquer dieta, porque não é com o propósito principal de você perder peso, é com um propósito espiritual. Tá? Muito bem. Outro grande princípio aqui, muito importante: sempre separe tempo para orar e se alimentar com a palavra quando você estiver jejuando. Esse outro princípio. Não jejue e fique fazendo tudo o que você fazia antes. Não. Em vez daquele tempo que você normalmente usaria comendo ou usando o banheiro, agora tire tempo na presença de Deus. Vai se alimentar da palavra, vai se alimentar da palavra, vai se alimentar da palavra. Isso é outra coisa muito profunda que nós vemos naquele versículo que nós vimos, porque a Bíblia fala, depois de ter jejuado 40 dias, ele teve fome. A Bíblia não fala que durante o jejum ele teve fome. Por quê? Porque ele estava sendo sustentado pela palavra. Prova é que quando o diabo... Qual foi a primeira tentação do diabo? Transforma essas pedras em pães se você for filho de Deus. E ele falou, o que estava no coração, na mente de Jesus? Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você está se alimentando pela palavra, você pode aplicar fé para nem sentir fome, igual Jesus fez. Ele aplicou fé para não sentir fome. Aí depois que ele entregou o jejum, terminou o jejum de 40 dias, agora estava com fome. Isso que a Bíblia diz. Depois de ter jejuado 40 dias, teve fome. Olha só que coisa linda. Então eu não estou com plano de passar fome durante esses 15 dias, aleluia. Agora, quando eu entregar o jejum, aí eu vou ter fome, mas mesmo assim eu vou ter cuidado. Uma vez, eu estava nos Estados Unidos e tal, e numa das férias da faculdade lá eu estava ficando lá na casa da minha irmã e do meu cunhado, e eu jejuei uns 3 dias, e aí eu entreguei o jejum, estava com muita fome, e eu fui para uma pizzaria. Nunca façam isso, nunca façam isso. Quando você vai entregar o jejum, tem que ter o resguarde do jejum, né? Coma com cuidado, né? Vai leve, talvez começa com alguns sucos, né? Alguma sopinha, não é mesmo? Mas tenha muito cuidado quando você vai entregar um jejum comprido, então, senão pode até passar mal, né? E eu passei mal aquele dia, porque eu comi muita pizza depois de ter jejuado vários dias. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala que Jesus teve fome. Então, vamos ver. Na realidade, são 3 tipos de jejum. Outro princípio aqui interessante. 3 tipos de jejum em geral que as pessoas praticam, tá bem? Um é o jejum, chama-se jejum absoluto. O jejum absoluto é onde a pessoa jejua água também. Tá? Eu não aconselho esse tipo de jejum, a não ser que o Espírito Santo especificamente e muito claramente te dirigir a fazer isso. Porque dizem que o corpo humano não pode ficar sem água por mais do que 3, 4 dias. Então, eu não aconselho esse tipo de jejum de água. Tá? Aliás, quando você jejua e toma água, dizem que é muito bom, porque vai desintoxicando o corpo, vai lavando o corpo, e até bom para a sua saúde, tá certo? Então eu aconselho o segundo tipo de jejum, que é o jejum normal. Então tem um jejum absoluto, onde jejua tudo, inclusive água. Tem um jejum normal, onde jejua tudo menos água. Aí você toma água. Aí tem um jejum parcial. Jejum parcial, como o próprio Daniel, o profeta Daniel jejuou alimentos gostosos, ele falou, alimentos bons e carnes e tudo. Ele comeu só e não bebeu vinho, nem um tipo de suco, ele bebeu só água e comeu verduras e talvez frutas. Então, esse tipo de jejum, tem jejuns parciais, tá? De talvez só uma refeição por dia, ou talvez não, por 21 dias, ou por 15 dias, eu vou jejuar carnes, doces, refrigerantes, coisas assim, só vou comer verduras, frutas, tomar água, coisas assim. Então tem jejuns parciais. Outra coisa interessante é que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6,
de 3 deveres cristãos. Jesus fala assim: quando você der esmola, aí ele fala, quando você orar, depois ele diz, quando você jejuar. Interessante que Jesus fala dessas 3 disciplinas tudo junto, e ele não diz, se você der esmola, se você orar, ou se você jejuar. Não, ele fala quando, porque ele já espera que todos os seus filhos vão praticar essas 3 disciplinas com uma certa regularidade, tá? Isso é muito profundo o que eu acabei de dizer. Ele não disse, se você jejuar, se você orar, se você der esmola. Não, ele diz, quando você fizer essas 3 disciplinas, faça assim, assim, assim. Ele explica como fazer. Então, quando você der esmola, quando você orar e quando você jejuar, o cristão deve praticar essas 3 disciplinas com uma certa regularidade. Agora, é interessante que quando você pratica essas 3 disciplinas juntas, aí que tem muita força. Por exemplo, Isaías 58, que é um capítulo tudo sobre jejum na Bíblia. Impressionante, um poderoso capítulo. Ele fala assim, quando você jejuar, você deve estar ajudando os pobres. Você deve estar ajudando as pessoas necessitadas. Em vez de você comer aquele alimento, pega aquele alimento e dá para pessoas que estão passando necessidade. E ele fala que aí a luz vai explodir na sua vida e que cura há de acompanhar você em todas as áreas. É impressionante. Sabe por quê? Eclesiastes fala o seguinte, capítulo 4, versículo 12, ele fala, um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Quando você pratica essas 3 disciplinas juntas, dando para os pobres, jejuando e orando, então sai da frente. A sua vida muda. A sua vida muda. Milagres acontecem. O Kenneth Hagin disse o seguinte, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Tem pessoas que pensam assim, o jejum é uma greve de fome para torcer o braço de Deus. Deus vai ficar com tanta peninha de mim. E aí ele vai me dar um milagre. Não, jejum não muda a Deus. Jejum não é para torcer o braço de Deus. Jejum muda a gente. Muda a gente. E o Kenneth Hagin diz que faz a pessoa ficar mais susceptível ao Espírito. É verdade. Mas você vai ver outras áreas que o jejum muda a gente. Tá? Mas o jejum não muda a Deus. Jejum muda a gente. Porque muda a gente, aí o milagre acontece. Eu vou explicar mais daqui um pouco, tá? Sobre isso. Mas jejum não vai torcer o braço de Deus, não é uma greve de fome. Agora, veja esse texto aqui e veja uma forma como o jejum muda a gente. Uma das muitas formas que o jejum muda a gente. Uma forma nós já vimos. O Kenneth Hagin disse, faz você ser mais sensível no mundo espiritual. Faz você ser mais sensível no mundo espiritual. Né? O próprio Jesus, quando ele estava jejuando, e ele entregou o jejum, muitas vezes os milagres acontecem depois que você entrega o jejum, no final do jejum. E às vezes é durante o jejum, mas muitas vezes é no final do jejum. Jesus entregou o jejum, terminou de jejuar os 40 dias, o diabo veio, Jesus expulsou, mandou embora, o diabo tentou, Jesus não caiu na tentação, e aí depois o que a Bíblia diz? Os anjos vieram e serviram Jesus pão. Uau! Milagres começam a acontecer. Você começa a ter visitações de anjos, visões maravilhosas, muitas vezes visões, muito grandes visões. Até pessoa que não é cristã, mas quando ela jejua com sinceridade, abre a porta para visões. Você sabe que muitos muçulmanos estão convertendo. Muitos muçulmanos estão convertendo. E como que estão convertendo? Tendo visões de Jesus. E sabe quando que eles mais têm visões de Jesus? Durante o mês de Ramadã, onde eles estão jejuando. Eles estão jejuando naquela sinceridade, buscando Deus. Aí Jesus aparece, aleluia. Quando você jejua, prepare-se para ter visões, milagres. Aleluia, amém? Yes! Agora, nem tudo que você vê durante o jejum quer dizer que foi de Deus, né? Eu lembro uma vez, a gente estava jejuando lá no monte, em Santarém.
E foi um erro muito grande que nós fizemos. Nós não levamos água suficiente, porque eram muitos homens. Nós levamos água, mas não suficiente. E lá no sol causticante, em cima de um monte, em Santarém, na Amazônia, naquela umidade, naquele calor, o sol e o suor, e quase não tinha árvore. A gente tentava achar alguma árvorezinha para ficar embaixo da sombra. E nós ficamos lá vários dias, uns 4 dias, e a água acabou. E nosso jejum não foi brincadeira, mas nós ficamos lá, jejuando e orando, com vários homens. E um dos irmãos, numa das noites lá, porque à noite ficava meio frio em cima do monte. E em uma das noites lá, ele chegou para mim: pastor, eu tive um jejum, um sonho, uma revelação. Eu tive uma revelação, um sonho, uma visão, pastor. Uau, que legal, conta para nós, irmão. Ele falou: mas eu não entendo a interpretação. Eu falei: conta aí. Ele falou: eu vi um porco assado assim. E pior que ele estava sério. Eu vi um porco assado rolando assim, né, em cima do fogo assim. Ele falou: qual a interpretação? E ele estava sincero, coitado. Eu falei: irmão, acho que isso aí é só porque a sua fome. Eu acho que você só está com muita fome mesmo, querido. Mas muitas vezes vai ter realmente visões, vai ter revelações. E como eu disse, às vezes não é durante o jejum, mas ao encerrar o jejum. Por isso que o resguarde do jejum é muito importante. Não vai encerrar o jejum comendo um monte e sendo relaxado. Não, encerre o jejum do jeito certo. Tá? Agora olha aqui em Mateus capítulo 17, 14 a 21. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não demos conta de expulsar? O Senhor deu conta de expulsar o demônio, e nós não demos conta. Por que, Jesus? O Senhor já tinha nos dado autoridade para expulsar demônios. Aí Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então ele falou: faltou mais fé para vocês. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então Jesus falou: se você tiver a fé suficiente, você vai conseguir expulsar qualquer demônio. Aí ele disse outra coisa que parece que não tem nada a ver, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Agora, Jesus, é como se, né, com todo respeito, Jesus, o senhor tem que decidir: foi falta de fé ou foi falta de oração e jejum? Foi falta dos dois. Deixa eu explicar. Quanto mais você ora e jejua, ajuda a sua fé a crescer. Lembra que o jejum não muda Deus, mas ela muda você. Você vai orando, jejuando, se alimentando na palavra, você vai ficar poderoso na fé. Você vai ficar cheio de fé. Então Jesus está falando as duas coisas. Vocês querem, foi falta de fé, vocês querem mais fé? Tem que separar mais tempo regularmente para jejuar e orar. Isso que ele estava dizendo. A Bíblia mostra outro momento que Jesus estava jejuando. Não foi só os 40 dias não. Lá com a mulher samaritana, lembra que estava jejuando também. Ele não estava comendo. Então Jesus jejuava regularmente. Aí quando aparecia qualquer capiroto de qualquer tipo, lá estava ele expulsando, sai. Porque ele estava cheio de fé, cheio de poder. Aleluia. Então esse é o segredo. Se você jejuar regularmente, a sua fé também será poderosa para expulsar todo e qualquer mal. Então o jejum não muda Deus, muda a gente, ajuda a gente a ser mais sensível no mundo espiritual, ter visões, ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso espírito, ajuda a gente a estar cheio de fé para expulsar todo o mal e alcançar o nosso milagre. O jejum também combate os desejos da carne. O jejum combate os desejos da carne. Quando você jejua, você está destronando um rei estômago.
Até agora, enquanto eu estou pregando sobre jejum, talvez seu estômago já está reclamando. Não aceita isso. Não aceita. Quero que você olhe agora aí para a sua barriga e diga a ele: eu vou te destronar. Fala para ele assim, ó, quem vai estar no trono é Jesus, não é você. Amém? Isso é um fato. É comum antes, quando a pessoa está começando a planejar um jejum, de repente tem um arranjo, ou desarranjo, né? Problemas e tudo. Por quê? Porque o estômago começa a ficar assim, sabe? E o maligno coopera também. Não quer que você jejue. Não quer que você jejue. Existe um ditado comum, né? O caminho para o coração do homem é através do seu estômago. A primeira vez que eu fui fazer uma visita, né, porque a Andréia já estava congregando na nossa igreja. Eu era o pastor solteiro e a Andréia já era membro da nossa igreja. E a mãe da Andréia também, a minha sogra. E aí falaram, olha, a mãe da Andréia não era minha sogra ainda, né? Minha futura sogra, mas eu não sabia que ela ia ser minha futura sogra. A Andréia era uma jovem linda que congregava na igreja e a mãe dela também um membro maravilhoso da nossa igreja. E falaram, olha, o meu pai ou meu marido, não sei qual das duas que falou para mim, que era muito, muito contra os evangélicos, agora ele está amando o seu programa de rádio, ele está ouvindo todos os dias, ele ficou seu fã. Eu falei, então agora é a hora da gente ganhar o homem para Jesus. Nunca imaginava que ia ser meu futuro sogro. Aí eu fui fazer uma visita lá, para a casa do meu futuro sogro, sem saber que ele ia ser meu futuro sogro. Eu fui lá para ganhá-lo para Jesus, como eu fiz, ganhei ele para Jesus, aleluia. Mas enquanto eu estava lá visitando ele, a minha futura sogra, que eu não sabia que ia ser minha futura sogra, e minha futura esposa, que eu não sabia que ia ser minha futura esposa, ela vinha e servia a gente, servia uns bolos, algumas coisas, umas comidas muito gostosas, e tudo os pais dela falavam assim, foi ela que fez. Foi ela que fez. Eu pensei, nossa, essa menina, além de ser muito cheia de Jesus, além de ser muito espiritual, além de ser linda, 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 ela sabe cozinhar bem. Yes. E aí, você já sabe o resto da história. O caminho para o coração do homem é através do seu estômago. Só que o pior, o diabo também sabe desse ditado. Você pode ver que vez após vez o diabo fazia as pessoas pecar pelo estômago. Olha no Éden, com a Eva e o Adão, no jardim do Éden. O diabo sabe desse ditado. O caminho para o coração do homem é através do seu estômago. Olha o Esaú, olha o que a Bíblia diz sobre Esaú. Hebreus 12, 16 a 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Muito forte, muito sério. É o rei estômago, aliado ao egoísmo, que impede as pessoas a ajudarem os necessitados. Você sabia disso? E quando mistura a cobiça, a glutonaria, o descontrole na comida, isso também mistura com a falta de caridade, de amor para com o próximo. Olha o exemplo impressionante de Sodoma e Gomorra, Ezequiel 16, 49 a 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então, queridos, o jejum, ele sacrifica a carne, ele crucifica a carne. E aí você com a carne crucificada, você fica menos egoísta, menos avarento, menos
menos egoísta, você começa a querer ajudar mais as pessoas, porque você crucifica a sua carne em uma área e você afeta, no bom sentido da palavra, a crucificação da sua carne em outras áreas. Às vezes o jovem não está conseguindo vencer a pornografia, às vezes não está conseguindo vencer a masturbação. Quando você jejua, meu irmão, é tiro e queda, é uma coisa milagrosa que acontece. Às vezes é uma irmã que não está conseguindo talvez controlar o temperamento dela em casa, ela briga e tudo. Quando ela começa a jejuar, algo acontece no mundo espiritual, que te quebranta, que tira a fofoca, que tira o egoísmo. É impressionante, é impressionante. Agora, o jejum também ajuda você a ser mais intenso na presença de Deus. Como eu disse, muitas vezes durante o jejum, talvez seu corpo está fraco, você não está nem sentindo tão intenso, nem tanta vontade de amar todo mundo. Mas os efeitos vêm depois, queridos. Olha o que o Andrew Murray disse. Jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar nossa firme resolução que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, inclusive a nós mesmos, para alcançarmos aquilo que estamos buscando para o reino de Deus. Outra coisa que é muito forte, que eu já falei um pouco, mas eu quero falar mais profundamente, o jejum quebra o poder de vícios sexuais e derrota as amarras demoníacas. Mateus 17, 21, quando Jesus disse, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu não vou poder aprofundar aqui, mas tem uma história muito forte em Juízes, depois estuda em casa, Juízes 19 e 20, e o pessoal lá da tribo de Benjamim, que praticava todo tipo de indecência, imoralidade, e estupraram a concubina de um levita, muitas vezes, até ela acabar morrendo. Foi uma coisa feia demais. Eles eram cheios de todo tipo de perversão sexual. Aquele povo, benjamitas, lá, quando foram fazer guerra contra eles, para puni-los pelo mal que tinham feito, eles não conseguiam punir. Os benjamitas ficavam vencendo. Isso era simbólico de como, às vezes, a força dos vícios sexuais são uma coisa assim diabólica mesmo. Eles não conseguiam vencer. Aí o povo jejuou, aí que venceram. Depois de jejuarem, aí eles conseguiram vencer. E isso é simbólico e profundamente verdadeiro. Quando você jejua e ora, você vence, você quebra as amarras do poder dos vícios sexuais, em nome de Jesus. A disciplina particular que gera recompensas públicas. Nós estamos nesse grande jejum coletivo. Eu quero te desafiar, você levar a sério esse jejum. Eu quero te desafiar, mesmo que seja um pouquinho todo dia, mas nesses próximos 15 dias, vamos mergulhar juntos, vamos aprofundar, vamos experimentar o céu aqui na terra. E ao terminar esse jejum e no restante desse ano, você verá que vai ser, de longe, o melhor ano da sua vida até agora, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Deixa eu falar uma coisa, se não significa nada para você, não significará nada para Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o jejum não for uma coisa onde você tem que sacrificar alguma coisa, então não significa, foi tão fácil, não fiz nada. Eu jejuei, alguém poderá dizer, jejuei refrigerante e doces, mas eu nem gosto de doce mesmo, e até parei de beber refrigerante faz tempo. Se não significa nada para você, coloca a frase de novo, por favor, ou não está? Parece que não colocaram essa. Diga, se não significa nada para mim, não vai significar nada para Deus. É um sacrifício, meu irmão. Mas eu não quero sacrifício. Deixa de ser mole. Vamos sacrificar, vamos jejuar. Vamos jejuar, irmão. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Se não significa nada para você, não significará nada para Deus. Tem tanto mais que eu poderia falar sobre isso, mas deixa eu só terminar com duas coisas rapidinho.
o jejum é muito bom no mundo natural também, isso é comprovado. Olha aqui, testes provaram que os cidadãos norte-americanos consomem e ingerem, em média, e não deve ser muito diferente para o Brasil não, viu? Em média, 1,8 kg por ano de conservantes químicos, colorantes, estabilizantes, flavorizantes e outros aditivos. Essas substâncias se acumulam em nosso corpo e geram doenças e enfermidades. Os jejuns periódicos são necessários para eliminar os venenos do nosso corpo. O jejum dá ao seu corpo tempo para parar e curar a si mesmo. Ele alivia o nervosismo e a tensão e dá descanso ao seu aparelho digestivo. O jejum baixa a sua pressão sanguínea e pode diminuir os seus níveis de colesterol. O Dr. Don Colbert, no seu livro Toxic Relief, diz o seguinte: o jejum não apenas previne doenças. Se for feito corretamente, o jejum traz benefícios curativos impressionantes para aqueles de nós que sofrem de enfermidades e doenças, desde resfriados e gripes a doenças do coração. O jejum é uma poderosa chave para a cura do corpo. É uma recompensa. A recompensa, quando Deus te dá a recompensa, ela vai ser pública. Mas a disciplina e a busca do coração é particular. E eu encerro com essa ilustração na Bíblia Sagrada, onde a palavra de Deus mostra que o Jacó estava desesperado. Ele pensou: o Esaú, meu irmão, vai me matar por tudo que eu fiz. E agora eu tenho que reencontrar com ele. Não tem mais jeito. Então, naquela noite, antes do próximo dia, quando ele ia reencontrar, ele foi e separou tempo. E a Bíblia fala que ele orou a noite toda, porque estava lutando com um homem. Mas ele sabia que aquele homem era o próprio Deus em forma humana, lutando a noite toda, lutando a noite toda. Por quê? Porque ele agarrava em Deus e falava: eu não vou te soltar até o Senhor me abençoar. E Deus falava: deixa eu ir. E o Jacó: não, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar. Tem gente que não tem essa persistência, tem gente que não tem essa perseverança, de jejuar, de orar, de falar: o Senhor não vai. Mas por que Deus estava demorando para abençoar o Jacó? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que não tem persistência, que não luta, que não tem sacrifício, não é fé verdadeira, é uma fé falsa. A fé verdadeira, ela vai sacrificar, ela vai pagar um preço, ela vai com tudo. E o Jacó lutou, a noite toda com Deus. Aí Deus falou assim: deixa eu ir, porque já está para clarear, e eu preciso sair. E Jacó falou: não quero nem saber que está para clarear. Eu estou aqui, eu não vou te soltar até o Senhor me abençoar. Aí Deus falou assim: como é o seu nome? Ele disse Jacó. Deus falou assim, porque Jacó quer dizer enganador. Deus disse: a partir de hoje você não é mais um enganador, você foi transformado. A partir de hoje seu nome é Israel, que quer dizer príncipe. Aí Deus falou: porque você lutou com os homens e venceu, e você lutou com Deus e venceu. Uau! Mas a grande pergunta é: por que Deus falava: deixa eu ir, porque eu não posso ficar, porque o sol está para se levantar? Por que Deus falou isso? Uma vez eu estava meditando sobre isso, e Deus me revelou por que Ele falou isso. Sabe por que Deus falou isso? Eu não posso ficar, o sol está para levantar. Porque Jacó estava lá, no outro lado do Val de Jaboque, onde tinha um córrego. E as pessoas, ao acordar de manhã, lembra que as famílias de Jacó estavam lá, dormindo na tenda. E Jacó está aqui no outro lado do córrego, lutando com Deus. As pessoas, ao amanhecer, as pessoas iam lá para o igarapé pegar água, lavar o rosto. Eles viriam a Deus. Eles não podiam ver a Deus. Por que eles não podiam ver a Deus? Porque Deus só se manifesta para quem o busca de todo o coração. Deus não vai se manifestar para quem não busca. E olha o que a Bíblia fala em Jeremias. Põe lá, Eston, se for possível, que está lá atrás. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. De todo. Quando você jejua e ora com sacrifício, você está buscando de
todo o coração. Deus não vai se manifestar para quem não está buscando. Por isso que Deus falou, eu vou ter que sair porque está clareando o dia. Eu não vou me manifestar para quem não está me buscando. Mas para quem me busca de todo o coração, pode ter certeza que o céu baixa para a terra, milagres acontecem e o sobrenatural vai acontecer. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.